Olá, queridos amigos do Caminheiros do Bem, como é bom estarmos juntos novamente, como é bom conversarmos. E hoje nós vamos conversar com alguém muito especial, alguém além de nós mesmos. Não que não seja importante, claro, nós conversarmos com nós mesmos. Aliás, poucas vezes fazemos isso nas nossas vidas, conversar com nós mesmos. Analisar como vai a nossa vida, como está a nossa vida, não apenas no momento, mas desde a nossa infância. Como foi a nossa infância? Quais as boas lembranças da nossa infância? Quais as más lembranças da nossa infância? Como é que nós, na adolescência, fomos inseridos com aqueles da nossa mesma faixa etária? Como foi essa convivência com eles? Na fase adulta, fazer uma análise das nossas vidas. O que nos levou a escolher esse ou aquele caminho? Essa ou aquela profissão? Esse ou aquele lugar para morar? Essa análise pode ir mais além. Nós podemos analisar no momento, por exemplo, como andam as nossas relações. As nossas relações com os nossos familiares, com os nossos amigos, com quem nós trabalhamos. Se nós pensarmos mais sobre nós mesmos, se nós nos acostumarmos a fazer essa análise sobre as nossas vidas, não somente nas nossas vidas no momento, mas desde a nossa infância, nós nos entenderemos muito mais. De que forma essas experiências desde a infância puderam impactar em nós mesmos, no que nós somos como pessoas hoje, o que nós fomos, o que nós somos e o que nós pretendemos ser. Essas experiências, quando analisadas por nós, elas nos dizem muito de quem somos nós hoje, quem nós fomos, por que nós mudamos e qual a nossa ideia de vida futura. E nessa análise, muitas vezes, que é muito saudável nós fazermos, nós encontraremos muitos dissabores. Nós perceberemos que nessa jornada, desde a infância até a nossa vida adulta, até os dias de hoje, por muitas dores, muitas aflições, por muitos sofrimentos nós passamos. Então vem aquela pergunta: por quê? Certamente nós, nessa jornada, da infância até nossa fase adulta, ou até a nossa adolescência, nós não pretendíamos nos causar aflições nem dores, mas elas surgiram nas nossas vidas. Por quê? E o que elas fizeram conosco? Então, quando essas dores são muito grandes, nós nos perguntamos: para quê? Qual o sentido disso tudo? De que forma e por que nós fomos conduzidos nesse trajeto? Qual a razão de nós termos sido conduzidos nesse trajeto, nessa jornada, e para que essa jornada? Onde está a tão falada felicidade que nós nos encontramos? Não encontramos. Porque nós fomos criados dessa forma, a acreditar de que essa felicidade seria a razão das nossas vidas, o objetivo das nossas vidas seria a busca por essa felicidade. Quantos livros e filmes nós vemos sobre essa felicidade? Quantas pessoas nos falam, nos incentivam a viver na busca por essa felicidade? Em busca da felicidade, à procura da felicidade, felicidade não se compra, felicidade. E por que nós muitas vezes não a encontramos? Ela existe? Seria certo ou errado buscar essa felicidade nas nossas vidas? Seria esse o objetivo das nossas vidas, essa busca pela felicidade? Afinal de contas, o que é essa felicidade? E se nós analisarmos
de forma mais profunda o que seria essa felicidade, nós poderíamos dizer que ela é um estado de bem-estar, de harmonia, um estado permanente desse bem-estar e dessa harmonia. Esses fatores juntos nas diversas áreas, nos diversos setores das nossas vidas, nas nossas famílias, com os nossos amigos, nos nossos estudos, no nosso trabalho, na nossa vida de relação, na nossa vida financeira. Essa felicidade seria como que uma harmonia mais constante nesses diversos setores, nessas diversas áreas das nossas vidas. Mas qual de nós tem esse bem-estar em todas essas áreas? Ou mesmo naquelas áreas que nós consideramos mais importantes para as nossas vidas? Qual de nós consegue ter essa harmonia, esse bem-estar em todas essas áreas, ou mesmo em algumas que nós possamos eleger como as mais importantes das nossas vidas, de forma permanente? Qual de nós não sofre essas tribulações, essas tempestades do caminho nas diversas áreas das nossas vidas? Muitas vezes nós podemos até passar por momentos na vida de calmaria ou de mar de almirante, como nós costumamos dizer, quando nós não vemos problemas, nós encontramos essa harmonia e esse bem-estar em todas as áreas das nossas vidas. Mas seria isso durante toda a nossa vida? E por mais que nós tenhamos esses momentos de calmaria e de bem-estar em todas as áreas de nossas vidas, por mais que nós consigamos construir isso, de repente, alguém que se vai. Um amado, uma amada que partem dessa vida e nos deixam. Uma doença que nos tire a liberdade, que pode ser uma doença crônica ou mesmo incurável. Um abandono afetivo que destrói, desmorona com todos os nossos sonhos. Qual de nós não passa por essas dores? Qual de nós não passa por esses momentos de aflição nas nossas vidas? Então, nessa análise que nós fazemos das nossas vidas, tão saudável, nós acabamos percebendo que nós passamos por tantas dores. E seria então, se essa felicidade é tão difícil de ser encontrada, se ela se reduz quando nós a encontramos a alguns momentos das nossas vidas, para que a nossa existência? Nós teríamos vindo para cá tão somente para sofrermos, para passarmos por essas dores. Qual o sentido delas? Porque se muitos de nós podemos não conhecer a felicidade, não encontrá-la nas nossas vidas, qual de nós não conhece os sofrimentos em algum momento das nossas vidas? E esses sofrimentos, muitas vezes, podem nos tirar a nossa harmonia, nos levar à dor, nos levar até mesmo ao desespero. Enquanto nós estamos lutando por essa felicidade e que percebemos que algumas dessas áreas, algum desses setores das nossas vidas são alcançados por essas tempestades, essas tribulações, mas enquanto nós percebemos que se lutarmos, se continuarmos na luta, buscando por essa harmonia, buscando por essa felicidade, por esse bem-estar, nós ainda podemos consegui-los, muitas vezes nós percebemos que eles não são mais possíveis. Quando se perde um ente querido, quando uma doença incurável nos alcança ou quando um rompimento afetivo se estabelece de forma definitiva, nós percebemos que aquele setor, aquela área da nossa vida está definitivamente destruída. E conforme nós dermos mais atenção, mais importância a essa área, a esse setor das nossas vidas, mais devastador
mais devastadora é essa constatação de que nós não conseguiremos reerguer, nós não conseguiremos remontar esses setores, essas áreas das nossas vidas. E nós teremos vindo aqui, então, para sofrer, para sentir dor. Afinal, essa felicidade existe ou não existe? Se ela não existe, por que nós ouvimos tanto falar dela? Por que que tantas pessoas, tantos livros, tantos filmes nos dizem que nós precisamos viver em busca dessa felicidade se nós muitas vezes a vemos completamente destruídas nas nossas vidas? Por quê? Essa felicidade seria possível plenamente no nosso planeta ou no nosso planeta ela seria absolutamente impossível? Ou ainda, no meio disso, existiria uma cota de felicidade que seria possível no nosso planeta, possível de alcançar a todos nós? Haveria uma cota possível de felicidade, comum a todos os homens no nosso planeta? É Kardec que nos traz a resposta a essa tão intrigante, tão importante pergunta, no Livro dos Espíritos, na questão 922, quando ele diz que essa cota de felicidade possível a todos os homens na Terra é, com relação à vida material, a posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé na vida futura. Mas com relação à vida material, seria então essa cota possível de felicidade apenas a posse do necessário? Mas e se o meu objetivo principal da minha vida for ser rico, ter uma vida de conforto e até de luxo? E se eu quiser trabalhar e estudar para isso, que mal tem? E com relação à vida moral, como eu poderia ter a consciência tranquila se eu sei de tantos débitos, de tantos erros que eu cometi? Como encontrar essa paz de consciência diante de tantos erros, de tantos equívocos, de tanta culpa que eu guardo no meu coração? Fé na vida futura. Que vida futura seria essa? Se essa felicidade seria possível só na vida futura, qual o sentido da nossa existência? Nós, então, teríamos vindo para cá apenas para sofrer? Qual é o sentido da nossa existência aqui? Qual é o objetivo das nossas encarnações? Qual é o sentido da nossa vida aqui na Terra? Não é a busca pela felicidade, irmãos. Ainda que nós devemos buscá-la conscientes da cota de felicidade possível aqui na Terra, esse não é o principal objetivo das nossas encarnações. O principal objetivo das nossas encarnações aqui na Terra é a nossa evolução, o nosso aprimoramento moral. Até porque nós não alcançaríamos a felicidade plena, imaculada, sendo imperfeitos. Porque, ao contrário do que nós possamos imaginar, o que destrói a nossa felicidade não são as tempestades da vida que nos cheguem como acontecimentos ou como desavenças ou como abandonos dos outros. Não. O que mancha a nossa felicidade, o que torna a nossa felicidade plena, imaculada, impossível, são as nossas próprias imperfeições. Por isso, o objetivo principal da nossa encarnação é a nossa evolução, porque só vencendo as nossas imperfeições, só transformando as nossas imperfeições, uma a uma, em virtudes, é que nós seremos candidatos
a essa felicidade que nós almejamos, a essa felicidade sem manchas, imaculada, quando nós vencermos, transformarmos as nossas imperfeições. Por isso, nós devemos nos desvencilhar, desacorrentar, desalgemar dessa grande ilusão de que nós conseguiríamos aqui na Terra essa felicidade plena, imaculada, sem manchas. Nem é esse o objetivo nosso aqui na Terra, mas sim a nossa evolução, que nos fará candidatos a essa felicidade plena. Quanto menores forem as nossas imperfeições, maiores as cotas de felicidade que nós alcançaremos. E qual o caminho, então, se o objetivo principal, aliás, se o objetivo único da minha existência aqui na Terra é a minha evolução, qual o caminho para essa evolução? O caminho da nossa evolução tem nome. Ele se chama Jesus. Não esse Jesus contemplação, não esse Jesus eu creio, não esse Jesus eu tenho fé, não esse Jesus da cruz. O Jesus vida. O Jesus Mateus, Marcos, João, Lucas. O Jesus Evangelho. É esse o Jesus, o caminho da nossa evolução. E especialmente o Jesus que nos traz Kardec. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz a luz dos ensinamentos do Cristo, dos ensinamentos de Jesus, sem a alegoria do véu que cobria muitos dos seus ensinos morais, propositalmente encobertos sobre a alegoria das parábolas. Jesus, não podendo, na época, nos ensinar tudo, deixou para o Consolador, para o Espiritismo, para a doutrina espírita, a compreensão, a explicação pormenorizada de todos os seus ensinos morais. Mesmo aqueles que nós considerávamos como estranhos, ininteligíveis, estão tão claramente estabelecidos e explicados no Evangelho segundo o Espiritismo. 28 capítulos, onde nós podemos compreender de forma clara os ensinos do Cristo. Compreender estudando. À luz da razão, seremos, então, esclarecidos de cada um desses ensinos do Cristo, porque sem compreendê-los na sua profundidade, no seu verdadeiro sentido, nós não poderemos jamais vivenciar esses ensinos. Vivenciar? Mas aí já é um outro passo. Estudar, compreender, ainda nós conseguimos, mas vivenciar os ensinos do Cristo, isso seria impossível. Isso é muito difícil. Isso demoraria muito. É difícil. Não é isso que nós aprendemos? E isso é verdade? Compreender os ensinos do Cristo no Evangelho segundo o Espiritismo seria fácil, mas, porque posto de forma clara e evidente, à luz da razão, mas vivenciá-los, cada um deles, seria difícil. Nós vemos tantas exposições, tantas construções acerca dos ensinos do Cristo, tão bem elaboradas, tão bem construídas, que nos serviriam de grande motivação para que nós pudéssemos vivenciar esses ensinos do Cristo, para no final dessas explanações, dessas exposições, nós ouvirmos a palavra, a expressão. Mas é difícil. Sabemos que é difícil, mas então para quê? Para que tantas reflexões? Para que essas exposições tão bem construídas, tão bem elaboradas, para que no fim nós ouçamos
é difícil. Será que seria difícil seguir ao Cristo? Será que é tão difícil assim nós vivenciarmos o amor, os ensinamentos do Cristo? Por quê? Por que nós precisamos acreditar que é difícil fazer o bem, que é difícil amar e que seria então tão fácil errar, tão fácil pecar, tão fácil vivenciar o mal? Por que acreditarmos nisso? Não, isso não é verdade. É tão difícil ser mal. É tão difícil pensar no mal, porque quando nós pensamos no mal, nós sentimos mal-estar. Quando nós pensamos no mal, nós atraímos para perto de nós encarnados e desencarnados em sintonia com as nossas faixas vibratórias, em sintonia com os nossos pensamentos maus. E isso nos causa tão mal-estar. Isso é difícil. Tão difícil é sentir o mal, decidir, por exemplo, não perdoar, aceitar, guardar a mágoa e até às vezes o ódio no coração. Isso é difícil porque nos traz tão mal-estar, nos faz sentir tão mal e nos traz consequências muitas vezes irreversíveis nas nossas vidas, porque esses sentimentos desaguam no nosso corpo físico, nos causando muitas vezes doenças incuráveis, degenerativas e muitas vezes incuráveis. É tão difícil agir no mal, porque então todos nos verão tal qual nós somos, maus, se assim formos, se assim o escolhermos ser maus. É tão difícil agir no mal porque seremos descobertos, porque nós jamais conseguiremos fazer mal a alguém sem antes de tudo fazermos mal a nós mesmos. Por que dizer que é difícil ser bom? Por que dizer que é difícil seguir ao Cristo? Por que dizer que é difícil amar? Quando é tão mais difícil odiar? Não acreditem. Todas as vezes, irmãos, que vocês ouvirem alguém dizendo: é tão difícil viver o amor do Cristo, não acreditem. É muito difícil ser mal, é muito difícil estar mal, é muito difícil pensar no mal, sentir o mal e agir no mal. Isso sim é difícil, mas não amar. Não amar, não fazer o bem, nunca. Isso sempre será mais fácil, sempre será mais fácil. E nós podemos dizer muitas vezes: mas por que eu não consigo? E se nós nos analisarmos, veremos que o primeiro abismo que nos separa do bem é a nossa própria crença de que é difícil agir no bem, de que é difícil sentir amor, de que é difícil vivenciar os ensinos do Cristo. Esse é o primeiro grande abismo que nos separa de Jesus. Essa é a primeira grande muralha que nos foi construída por milênios nas nossas vidas, nos fazendo acreditar que é tão difícil seguir, que é tão difícil viver o Cristo. E isso não é verdade. Não é verdade. Nós precisamos, primeiro de tudo, sabermos, entendermos as nossas vidas. Onde nós estamos no mundo de expiações e provas? Por quê? Para que nós estamos aqui? Para a nossa evolução. E qual o caminho dessa evolução? É Jesus. Quando as provas nos chegarem, as expiações nos chegarem às nossas vidas, cientes de que nós estamos num planeta de expiações e provas, nós teremos mais coragem para enfrentar essas expiações, porque saberemos qual o nosso destino, o aperfeiçoamento moral, a nossa evolução. E cientes disso, claro, além de expiar essas provas com mais coragem, com mais consentimento dos nossos corações, nós não cairemos na armadilha de contrairmos mais débitos, porque teremos que reparar, teremos que expiar, passar pelo resultado dos nossos afastamentos das leis soberanas da vida. O nosso objetivo é a evolução, e para evoluirmos nós precisamos planejar a nossa evolução. Como um arquiteto que planeja a sua casa, por exemplo. Quando o arquiteto imagina uma casa, sonha com ela,
Ele plasma essa casa, desenhando essa casa num papel. É a materialização do seu desejo, e isso nós precisamos fazer também com a nossa vida espiritual. Planejar a nossa evolução, planejar uma vida melhor, materializar isso escrevendo, declarando quais as nossas aspirações. E como um engenheiro, precisamos agir na construção dessa casa, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, sentimento por sentimento, e o caminho sempre será Jesus. Por isso, irmãos, nós precisamos construir as nossas vidas, exercer o papel de arquitetos, de engenheiros do nosso próprio destino, sempre com Jesus, pensando nos ensinamentos de Jesus, sentindo os ensinamentos de Jesus. Na nossa vida cotidiana, é assim que nós conversamos com Jesus. É Ele o nosso convidado especial dessa noite. E nós conseguiremos conversar com Jesus não apenas quando nós estudarmos os ensinos morais do Cristo. Nós conseguiremos conversar com Jesus na nossa vida cotidiana, não apenas através das nossas orações formais, naquele momento de recolhimento tão importante, é claro, nas nossas vidas, quando elevamos os nossos pensamentos e os nossos corações para a conexão com Cristo. Mas a nossa conversa com Jesus é quando nós, nas nossas tarefas cotidianas, dirigindo, tomando um banho, lavando uma louça, nós passamos ali a pensar, a refletir sobre cada um dos ensinos do Cristo. Por que, mestre querido, eu preciso amar como eu me amo? Eu preciso perdoar os meus inimigos, amar os meus inimigos tanto quanto eu me ame. Eu preciso, por quê, amar e honrar o meu pai e a minha mãe. O que será ser misericordioso? O que é ter puro o coração? E nós podemos pedir inspiração, conversar diretamente com Jesus, com o nosso Mestre. Isso é conversar com Ele. É refletir sobre os seus ensinamentos. É estudar cada um deles e, na nossa vida cotidiana, refletir sobre cada um deles. Porque quando nós chegarem as tempestades da vida, quando nos chegarem esses impulsos, essas emoções, esses despertamentos em função da nossa vida de relação com os outros, nós estaremos conectados, conversando com Jesus. E então, poderemos sentir como resposta dele essas ocasiões de nós darmos o nosso testemunho, de nós vivenciarmos verdadeiramente esses ensinos do Cristo. Assim, conversando com ele, perguntando a ele como fazer, como seguir esse ou aquele ensinamento, mestre querido. E então, de conversa em conversa, nós nos aproximamos mais do Cristo. E nos aproximando dele, entendendo os seus ensinamentos, recebendo essas oportunidades da vida de vivenciá-los em cada uma das nossas dificuldades, nós aprenderemos cada vez mais senti-lo em nossos corações. Não tenhamos medo, conversemos com Cristo, não nos envergonhemos de nos mostrarmos a Ele tal qual nós verdadeiramente somos, e de pedir a Ele que nos ajude a transformar os nossos corações à luz do seu Evangelho. Não é difícil. Nunca acreditem que é difícil. Não se boicotem, não digam isso, que é difícil, mas sim, como é fácil, como é mais fácil ser bom, como é mais fácil que amar do que odiar, como é mais fácil perdoar, como é mais fácil viver o teu amor, viver os teus ensinos, os teus ensinamentos, mestre querido. Não tenhamos medo de Jesus. Ele é o enviado, ele é a nossa luz. Ele nos espera no seu evangelho, não mais da cruz, não mais na cruz. Em cada um
dos momentos, em cada minuto das nossas vidas, vivamos Jesus. Ele nos espera. É fácil, acreditem. É muito mais fácil amar do que odiar. Fraternal abraço no coração de todos vocês e até o nosso próximo encontro.